Muitas coisas podem matar um casamento: infidelidade, crises financeiras, crises na sexualidade. Algumas, pastor, o amor acabou. Já ouvi muito isso. Casamento não acaba do dia para a noite. Casamento é uma construção, divórcio também é uma construção. Casamento é construir pontes, divórcio é construir um muro. Ele ajoelhou no meio da rua e disse: Deus existe. E Ele é o Deus da segunda oportunidade, da terceira oportunidade, da quarta oportunidade, da quinta oportunidade. Esta noite é uma noite de oportunidade. Deus está dizendo: o seu casamento não vai morrer. Seus filhos não nasceram para o inferno, nasceram para ter o nome escrito no livro da vida. Você não gerou escravos, você gerou promessas. Essas finanças não vão te matar. Esse casamento não vai acabar. Deus está mudando a sua história essa noite em nome de Jesus. Você sente que o seu casamento está à beira do fim, que nada do que você faz é suficiente e que não tem mais jeito a não ser o divórcio? Hoje eu quero te dizer algo: Deus ainda tem planos para o seu casamento. Eu sou o pastor Mac Anderson e nessa mensagem eu vou te mostrar como, mesmo nas crises mais profundas, Deus pode transformar o seu relacionamento, restaurar o amor e trazer esperança onde parecia impossível. Sim, o seu casamento pode ser salvo. O que pode matar um casamento? O que pode fazer com que uma família se perca ou seja destruída? O que leva um casal crente, servo, cheio do Espírito Santo, na igreja primitiva, morrer ofertando na frente do próprio pastor chamado Pedro? Isso na dispensação da graça. Tem muitas coisas que podem prejudicar um relacionamento. Muitas coisas podem matar um casamento: infidelidade, crises financeiras, crises na sexualidade. Algumas, pastor, o amor acabou. Já ouvi muito isso. Violência. Interessante que eu fui aconselhar um casal, eles estão casados há 8 anos, e a moça disse para mim assim: pastor, eu quero terminar o meu casamento. Eu falei: não é terminar. Terminar, você termina namoro. Casamento é rasgar na carne, você não vai terminar. Vocês vão gerar uma tragédia na família. E aí ela disse: não, mas eu não quero mais continuar junto. Eu falei: mas por que vocês não querem ficar juntos? Ela disse: pastor, porque eu não tenho mais química, não rola mais aquele sentimento pelo meu marido. E agora eu encontrei um ex-namorado meu, que eu já não via há muito tempo, e a química nossa está muito forte. Falei: eu tenho certeza que está. Falei para ela: eu tenho mais de 40 anos. Se um dia eu surtar, pegar uma jovem de 30 e me apaixonar por ela, a química vai ser fortíssima. Até porque meus hormônios nunca se converteram. Alguns estão desviados e outros estão endemoniados. É por isso que o hormônio parece demônio. Seu nome? Testosterona. Eu vou matar ele. Eu falei para ela: só que cristão não vive por química, vive por essência. Não vive por prazer, vive por princípios. Aí eu disse: sabe qual que é a frase que Satanás ensinou para a minha geração? Faça tudo que te faz feliz. Assinado Satanás. Até porque o propósito do casamento não é a felicidade. Casamento tem muitos significados e propósitos em Deus. Então, quando você está com alguém em uma relação duradoura, uma relação conjugal, Deus quer que vocês dois cumpram um propósito. O propósito é o destino. Agora, daqui até lá tem felicidade. Daqui até lá tem tristeza. Enquanto estamos a caminho do propósito, tem crise financeira, tem sucesso financeiro. Diga comigo assim: vai passar.
Seu casamento não está bem? Pastor, está ótimo. Deixa eu te explicar por que não vai ficar sempre do mesmo jeito. Tem coisas que a gente vai amadurecendo. Tem coisa que você não briga mais, que não preocupa mais, você não estressa mais, que vira piada, a gente vai amadurecendo. Mas a melhor definição que eu encontrei para casamento é união de dois pecadores. Você pode repetir comigo? Casamento, união de dois pecadores. Traduzindo, vai dar ruim. Em alguma hora vai aparecer um BOzaço. Agora, se casamento é união de dois pecadores, o que é família? União de vários pecadores. Então, se é um casal com um filho, são quantos pecadores? 3. Se tem 2 filhos? 4. E se tiver um cachorro? É mais miserável de um pecadorzinho para encher a paciência. Lá em casa eu não tenho cachorro, eu tenho um rato. Eles chamam de hamster. É uma bola de pelo desse tamanho, branca, do zóio vermelho, desse tamanho. Tem uma escala de quem vai colocar água para aquilo. E um dia eu cheguei, o bicho está com as pernas para cima, quase morrendo de sede, porque alguém da escala não pôs a água. Se você vê a confusão que nós arrumamos por causa de um rato, Josué, quando caiu a ficha que a gente estava naquela tensão, aquele clima ruim, que eu olhei para uma bola de pelo e falei, miserável homem que sou. Quase que eu peguei ele, porque a gente mora num apartamento. I believe I can fly. Quase. Muitas coisas podem destruir o casamento. Tem gente que, por não conhecer a linguagem do amor, talvez a linguagem do amor do cônjuge, e lá na nossa igreja, todo curso de casais, a gente faz 2 coisas. A gente estuda o perfil comportamental e também a gente estuda a linguagem do amor. Ajuda, tem gente que não sabe. Eu atendi um casal que a mulher disse, esse homem é maravilhoso. Ele trabalha de madrugada, ele me serve. Pastor, ele é incrível. Tudo que eu quero. Pastor, ele carrega água no jacá. Esse homem faz tudo. Pastor, ele é maravilhoso. Só que ele não me ama. Como que ele não te ama? Porque ele nunca disse. Aí ele falou, disse. O dia que eu casei. Não mudou nada de lá para cá. Para que eu vou repetir? Porque a linguagem do amor dela é o quê? Palavras de afirmação. E a dele é o quê? Serviço. Ele está dizendo, eu te amo todo dia. E ela, pastor, 30 anos de fidelidade. Apesar de que ele não é fiel, ele é feio. Deu uma olhada, não é fidelidade, é porque não teve oportunidade mesmo. Porque tem homem que não é fiel, ele é feio. Porque quando a senhora casou com ele, você lembra? Tinha bíceps, tríceps, hoje tem pânceps. Olha aí para você ver. O pai está me revelando daqui, olha lá. Estou vendo, olha lá. Tem irmão que cresceu tanto que ele não é mais templo do Espírito, ele é catedral de Deus. Esses dias eu passei de cueca em frente ao espelho, eu falei, sai desse corpo, ele não te pertence. Para tirar a roupa perto da minha mulher, estou quase dando estomazil para ela não passar mal do estômago, não dar vômito. Falei, está horrível isso, precisa melhorar, precisa mudar. A minha gordura está tão localizada que eu achei no Waze. Tem gente separando que não entende a linguagem do amor. Por exemplo, a linguagem do amor a mim é toque. Tem que passar a mão. A da minha mulher, a primeira linguagem de amor dela é tempo de qualidade. Só que ela odeia toque. Ela gosta, mas tem hora que ela fala assim, deu.
Aí eu fico pensando, como deu? Ninguém deu aqui até agora. Como deu? Calma. Até agora nada. Então, olha que absurdo. Ela gosta de, diga comigo, tempo de qualidade. Então ela quer ver um filme comigo. Como? Senta do lado, sem encostar, sem conversar, é só ficar lá. O meu cérebro fica assim, vou pegar. Ela fica assim. Aí eu gosto de palavras de afirmação. Eu falo, eu faço cafuné. Ela gosta, toda mulher gosta. Mas a linguagem de amor dela, além de tempo de qualidade, é serviço. Quer ver ela ficar excitada? Ela pega eu lavando uma vasilha. Fala. Esses dias ela me viu lá fazendo um serviço em casa. Ela olhou de longe e fez um poema. Por você eu bebo o mar de canudinho. Delícia. Linguagem do amor, tempo de qualidade. Eu não sei como é que a gente consegue sobreviver junto. Você já fez a pesquisa? Qual que é o temperamento de vocês? Antigamente, os psicólogos estudavam, né? Melancólico, fleumático. Tem uns que são sanguíneos, outros hemorrágicos, né? Tem uns caras que é hemorrágico. Ele vai na agropecuária comprar um. Não, eu vim comprar um veneno para matar rato. O senhor vai levar agora? Não, eu vou trazer os ratos para comer aqui. Lógico que eu vou levar. Gente estressada, não tem paciência com nada. Tem mulher que é igual o Provérbios diz, é melhor você morar numa terra deserta e passar fome e sede do que morar com ela, porque ela é rixosa e iracunda. Iracunda é uma mistura de ira com corcunda. Rixosa, um dia o pastor Josué disse que rixosa é quem rixa. É tipo uma porta que não tem óleo. A porta não fecha. O marido chega em casa, ela já vai atrás. O cara tá apavorado, ele tá angustiado, ele não sabe mais o que fazer. E aí ele vai lá pro carro, ela fica rodeando o carro. Eu já falei pra você. O cara tá apavorado, ele vai trocar o sapato. Ela já falei pra você. O cara vai pro banheiro, ela vai na janela. Eu já... Ah, Satanás. Perturbação. Perdeu a bênção hoje, hein, querido? Eu sinto que as portas, ó, lá, fechou. Temperamento. Tem gente separando, o casamento acabando por causa disso. Incompatibilidade de gênio. 10 anos de casado, 5 anos de namoro, 15 anos. Não, a gente não combina. Eu falei, oi? Descobriu agora? Nossas diferenças não nos tornam inimigos, elas nos completam. Eu não sei se você já fez aquele teste de perfil comportamental que os coaches estão fazendo agora. Que os psicólogos ensinam do jeito. Aí os coaches agora eles inventaram uns bichos. Já viu que eles põem o nome dos bichos no temperamento? Por exemplo, tem o lobo, que é o calculista, que é o planejador. Tem o águia, que é o criativo, que voa. Tem o tubarão, né? Tubarãozão é aquele que fica sozinho, ataca tudo e sai fazendo, é o fazedor. Sai fazendo. Se tiver gente na frente, passa por cima, só sai fazendo. Tem vários bichos. Um dia o cara foi fazer comigo e falou, você é golfinho. Eu falei, aqui. Não. Aqui tem testosterona, mano. Golfinho. Falei, muda o bicho. Falei, não, tá bom, eu vou mudar.
Descobri que eu era lobo, planejador e gato. O gato é o que gosta de ninho, gosta de cafuné, é o gato. E eu descobri que minha mulher é tubarão. Tubarãozaça. Quando eu descobri, eu olhei para ela e falei: tubarão, te amo, tubarão. Mas é o perfil. Muitas coisas podem destruir um casamento. Sabe, o tempo vai passando, a rotina, a ausência de sexo. Porque quando a gente namora, vou nem olhar. O amado acabou de fechar as portas. É hoje. E demora, hein, para abrir. Então tem muita coisa que pode, a rotina. A gente vê o mundo de maneira diferente. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas a parte de trás do globo ocular chama retina. É onde identifica as cores. Diga comigo, cores. Você sabe quais os cromossomos, o cromossomo que identifica a cor? O X, diga X. Agora, o homem é XY e a mulher? Quem é que enxerga melhor as cores? A mulher. É por isso que elas inventam as cores que não existem. Para mim é marrom. Não é bege, caque, marfim. O que mais? Nude. Ah! Nude é quando os irmãos, aquelas irmãs ficam, as ovelhas ficam mandando foto sem lã. Por que vocês gostam dessas coisas? Nude. Eu e a minha esposa fomos viajar e aí eu estava planejando que a gente ia deixar os 2 filhos, a gente só tinha na época. E eles eram bem pequenininhos, ia deixar com a sogra. Sogra é para isso, né? É para isso. Aí, vai, não é não? E para emprestar dinheiro para a gente também, essas coisas. Aí entramos no carro, ia deixar os meninos, um na casa da minha mãe, outro na casa da minha sogra. E ela disse: ai querido, eu esqueci a bolsa do Nicolas, do Frederico. Eu falei: ah, o que é isso? E o negócio dela é serviço. Eu falei: eu vou buscar. Quando eu desci do carro, ela disse: é a bolsa azul bebê. Eu nunca vi um menino azul, nunca vi. Eu fui imaginando, se ela fala verde água, eu já imaginava um lodo, um negócio. Quando eu cheguei, estava tudo verde. Falei: e agora? Peguei a bolsa, só que o homem não dá o braço a torcer. Abri o porta-malas, guardei, entrei no carro, falei: tá pronto, tá feito. Quando nós chegamos na viagem, estava errado. Mulher gosta de ser lida nas entrelinhas. Por exemplo, uma mulher, ela não vai dizer para você assim: hoje eu quero sexo. Se a sua mulher já te falou isso, qual que é o segredo, queridão? Assina aqui. Me dá um autógrafo. Deitou junto. Se ela não encostou, se ela fez só um cafuné, é só cafuné. Agora se ela te agarrou, ô irmão. Mas ela não vai falar, vai dar sinais. Ela não vai direto ao assunto. Quer ver uma coisa? Acontece só na minha casa. Eu tranquei a casa toda para ir deitar. Eu fui na cozinha beber água. Ela já estava deitada ouvindo eu beber água. Tava tanto silêncio na casa que do quarto dava para ouvir. Dava para ouvir. Certeza. Aí eu vim. Tudo bem, querido? Tudo bem. Deitei. Sabe aquela ajeitada que você dá no travesseiro? Deitei. Puxei um lençolzinho. Me ajeitei. Quando eu acomodei,
pediu água? Ai, eu tô numa sede. Eu fiquei com tanta raiva que o Satanás ficou endemoniado. Eu certeza que ele ficou. Outro dia eu estava viajando. Elas não falam, não vai direto ao assunto. Não ajuda a gente. Estou dirigindo. Ela falou assim, do nada. Ali na frente tem um pão de queijo tão gostoso. Eu respondi igual um boi. Deixa eu perguntar só aos homens, o que é que eu fiz? Passei direto. As irmãs ficam assim, que absurdo, insensível, grosso, custa falar, amor, para que eu quero comer. Custa, dói. O texto que eu li está em Atos dos Apóstolos. A melhor fase da igreja. No capítulo 1, Jesus sobe aos céus. No capítulo 2, a igreja é cheia do Espírito Santo. No capítulo 3, começam os milagres, o paralítico da Porta Formosa. Capítulo 4 tem coisas incríveis realizadas por Pedro, João e aí vai. Quando termina o capítulo 4, Lucas vai escrever falando a respeito de um cara chamado Barnabé. Ele vai dizer assim, olha, Barnabé, natural de Chipre, era um homem maravilhoso, generoso, bondoso e cheio do Espírito Santo. Aí diz que Barnabé fez o que todo mundo na igreja estava fazendo. Vendeu tudo o que tinha e entregou aos pés dos apóstolos. Ninguém mandou, não era regra. Ninguém mandou, não era uma norma, não era nada. Era simplesmente as pessoas inspiradas pelo Espírito Santo começaram a fazer isso. E aí, a Bíblia vai falar de Barnabé de maneira positiva. Barnabé é aquele cara que inseriu Paulo no ministério. Viajou com Paulo, viajou com Marcos, né? João Marcos, que era sobrinho dele. Então, esse cara é um cara incrível, mas ele era generoso, maravilhoso. E Lucas 4 encerra falando da generosidade de Barnabé. Aí entra Atos 5 dizendo assim, entretanto, quer dizer dentro, no meio de tudo isso, um cara tomou uma decisão errada. Ele vendeu em casa a propriedade e ao invés de levar tudo, como ele deveria ter feito, ele pensou, ninguém vai saber mesmo, a gente guarda um pouco, leva um pouco e tanto faz. Pedro disse, olha, vocês não estão mentindo para mim, estão mentindo ao Espírito Santo. E isso não ficou legal. Então, eu olho para esse texto e vejo algumas coisas que levaram esse casamento à morte. Algumas coisas que nós podemos observar aqui e que pode abrir os nossos olhos a respeito disso. Primeiro erro deles, para tomar uma decisão tão séria, uma decisão tão importante de vender tudo, não pediram conselho para ninguém. Não pediram conselho para ninguém. Gente, se eles procuram o pastor Pedro e diz, Pedro, pastor, o senhor é um homem cheio do Espírito Santo, nós queremos tomar a seguinte decisão, qual é a sua opinião? Uma mentoria, um conselheiro, alguém para ajudar. A Bíblia diz em Provérbios 11:14 que na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 15:22, onde não há conselho, fracassam os projetos. Provérbios 24:6, na multidão de conselheiros está a vitória. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com quem você compartilha os segredos do seu casamento? Porque tem dois grupos. Gente que compartilha tudo com todo mundo, ou como Ananias, não fala nada com ninguém. Geralmente as mulheres gostam de compartilhar. Elas precisam falar. Elas têm necessidade de abrir o coração.
A pergunta que fica para as senhoritas é: com quem você está compartilhando os segredos do seu casamento? Quando eu olho para o segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, tem duas portas fechadas. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, tem duas portas fechadas. A primeira porta fechada no segundo livro dos Reis, capítulo 4, é quando uma mulher viúva está quase perdendo os filhos para o credor. A Bíblia diz assim: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temeu o Senhor e veio o credor para levar os meus 2 filhos para ser escravos. Que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. Ele disse: a tua serva não tem nada em casa. Ele disse: então agora você vai, pega vasos emprestados aos teus vizinhos, vasos vazios, não poucos, entra, fecha a porta sobre você e seus filhos, e vai deitando à parte os vasos que estiverem cheios. O profeta disse: o que vai acontecer na sua casa é tão extraordinário que você precisa fechar a porta. Gente, o tempo do casulo é o segredo da borboleta. Para de explicar processos. Desde que as pessoas verão resultado. Pensa essa mulher multiplicando azeite, com a porta aberta, alguém passa: ô irmã, Pai do Senhor, o que você está fazendo? Estou multiplicando um azeite. Vem cá para você ver que beleza, olha aqui. Escute, nem tudo que é extraordinário que está acontecendo no seu casamento você precisa compartilhar. Cuidado com rede social. Quem entra na sua casa? Com quem você tira férias? Quem é que vê a sua mulher de biquíni? Sabe que não está na hora da gente fechar a porta? Sabe que não está na hora da gente restringir algumas coisas? Começar a selecionar relacionamentos? A Bíblia diz que o milagre era tão maravilhoso, o que acontecer era tão incrível, que o profeta deu uma ordem: feche a porta. Tem mulheres que expõem o próprio marido. É maravilhoso você elogiar o cônjuge. Vai devagar. Não coloque na vitrine o que não está à venda. Lembra aquele texto de Apocalipse? Guarda o que tens, para que ninguém roube o teu coroa. Ai, pastor, eu tenho uma amiga que parece psicóloga. Parece. O nome dela é fofoqueira. Cuidado para não dar munição e ferramenta ao inferno. Com quem você compartilha os segredos do seu coração. Então, a primeira porta fechada é uma porta onde havia uma bênção. Nem tudo precisa ser falado, compartilhado. Tem gente que quer colocar na rede social como se fosse uma competição. A gente vive uma geração tão aficionada, tão presa à rede social, que a gente fica olhando e comparando a nossa essência com a aparência das pessoas. A comparação é a mãe da frustração. Você não precisa ficar postando coisas para mostrar que é bom, que fez. É bom. Cuidado com a exposição da sua família, do seu casamento. Vai devagar. Não coloque na vitrine o que não está à venda. Todo excesso esconde uma falta. Só que tem uma outra porta fechada no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Estou falando de conselhos. Estou falando de pedido de ajuda. No segundo livro dos Reis, capítulo 4, tem uma outra porta fechada também relacionada a Eliseu. Uma mulher da cidade de Sunem, por isso sunamita, não tinha filhos. Eliseu orou por ela e ela teve filhos. E o maior milagre nela ter filhos é que o marido dela era muito velho. Muito velho. E ele compareceu. Tem irmã aqui fazendo igual Ezequiel no vale de ossos secos, orando para ver se o exército se levanta.
Bíblia diz que ela engravidou, deu à luz, quando o garoto estava com 12 anos, trabalhando com o pai, deu uma dor de cabeça e morreu. Ao invés de enterrar o menino, a Bíblia diz que ela pegou o garoto, está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 4, ela pegou o garoto, colocou na cama que ela tinha feito para Eliseu. Está escrito assim, e saindo, fechou a porta. Pastor, por quê? Porque nem tudo que está doente, morto, dentro da sua intimidade, todo mundo precisa saber. Fecha a porta. Fecha a porta. A Bíblia diz que ela vai atrás de Eliseu. Quando Eliseu olhou de longe, ele disse, Geazi, vai lá. E as perguntas que Geazi fez são as mesmas de Eliseu, não é coincidência. Geazi é servo de Eliseu, ele vai lá e diz, vai bem contigo. Ela disse, vai bem com teu marido, vai, e com teu filho, tá tudo certo, vaza que eu não quero falar com você não, sai. Quando ela chegou diante de Eliseu, Eliseu disse, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai. Quando Eliseu disse, e com teu filho, ela vomitou. Ela pôs para fora, eu não pedi filho, foi você que orou, eu não aceito, ele morreu. E aí ela, por quê, gente? Porque Eliseu tem condições de ajudar a resolver o problema. Não conte para Geazi o que ele não pode te ajudar. Se ele não vai resolver, se ele não vai ajudar, não abra a boca. Tá tudo bem, tudo certo, tá tudo bem, tranquilo. Porque uma hora você vai achar o Eliseu. Uma hora você vai encontrar alguém. Ai, pastor, eu estou precisando de um conselho. Eu quero separar, não estou aguentando mais. Acho que eu vou procurar a Gretchen. Sim, ela é experiente nessa arte. Procura o Fábio Júnior. Tá gravando isso, não? Eu ia começar a falar nome de cantor gospel aqui também, que tá nessa aí. Ai, porque é a graça. Deus não destrói uma família para construir outra. Fecha a porta. Querida, fecha a matraca. Porque em vez de você reclamar do seu marido, se você não está tendo uma pessoa que vai te... Pastor, eu estou pensando em divorciar. E por que você não procura um casal que está junto há 60 anos? Aí sim. Eu recebi um convite de bodas. Um amigo meu falou, vou fazer as bodas dos meus avós. E me chamou. Eu pensei, o que eu vou fazer lá? Nem conheço esses velhos. Não, eu vou te dar o convite. Pensei de novo, não falei nada. O que eu quero com a foto dos velhos? Tá bom. Me deu um convite, os velhinhos. Na capa do convite, com a mãozinha dada, parecendo maracujá de gaveta, murchinho. Bonitinho de mãozinha. Aí tinha muitos dados lá no convite. Quantos anos de casado, quantos filhos, netos, tinha até bisnetos, aquele tanto de coisa e tal. Quando eu terminei, no final estava assim, 75 anos de casados. Eu guardei, porque meus netos precisam ver isso. Quando eu olhei para os dois, falei, gente, 75 anos, nunca teve crise, nunca teve problema, nunca teve BO, nunca teve dificuldade. É lógico que está junto, nunca passaram um drama, nunca ficaram sem sexo, nunca ficaram sem dinheiro. É por isso, será que foi isso que eu pensei? Gente, a primeira coisa que eu pensei, quando eu olhei, falei, será que essa velha nunca pensou em matar esse velho, não? Um veneninho, do nada, assim na água, um negócio. Se seu cônjuge soubesse tudinho que você pensa dele, seu casamento tinha acabado. O que você já xingou ele aí, ó. O pai tá vendo. Eu vou dar nomes, quer ver? Vou dar nome e CPF. Irmã. Sabe qual é o problema dos homens? É o mesmo de Ananias. A gente tem dificuldade de compartilhar. Você conhece um homem que diz, eu estou errado? Eu não lembro, na história da humanidade. A gente não abre a mão do controle da televisão, pensa da vida. O homem nunca...
É muito difícil para a gente como homem dizer: eu estou errado, eu errei. Você conhece um homem que está no trânsito perdido e ele fala: eu me perdi. Eu nunca ouvi essa frase. Ele roda. E aí a senhora com aquele português maravilhoso: a gente estamos perdidos. Ele fala: tá não, aqui ó, conheço igual a palma da minha mão lá, aquele prédio. Conheço aquele prédio. A senhora pensa: lógico, 6 vezes nós já passamos na porta dele. Tem 13 andares. Há muitos anos atrás eu fui com um amigo lá em Brasília, quando não tinha GPS de celular. O GPS era aqueles, chama um tom-tom, né? Um aparelhinho assim que você põe no vidro do carro. 2 coisas que ele foi viver e experimentar primeiro: ele nunca tinha ido em Brasília e ele nunca tinha visto um GPS. Ele é lá do interiorzão de Goiás, nunca tinha visto um GPS. Quando eu entrei em Brasília, eu já liguei o GPS. E a mulher já começou a falar: pegue a primeira direita. Daí a pouco ela falou assim: tinha uma bifurcação entre a esquerda. Eu falei: aqui para a senhora, eu sei que é a direita, conheço aqui. E entrei. E ela ficou: pegue o próximo retorno. Você está a 5 quilômetros do destino. Daí a pouco você está a 8 quilômetros do destino. E vai. E eu tentando desligar, só que mulher assim, nem no GPS, elas não param não, nem no GPS. Ela continuou falando e insistindo. Quase que ela falou: seu jumento. E eu estou dirigindo e nada, aquele embaraço todo. O meu amigo sentado do lado, goiano lá, daquele assim, lá do interior. Ele estava impressionado com aquilo. A mulher falando, eu dirigindo. Aí ele falou assim: acho melhor nós obedecer essa mulher aí, viu? Gente, custa parar para pegar uma informação? Olha, Deus sabe tanto que nós, os homens, temos dificuldade. Olha como é que Deus fez a biologia. Você sabe que a mulher fica fértil uma vez no mês. E a gente fica doidinho para caçar o dia que é, né? Para ver se ela está animada. Irmão, sua mulher não anima com você nem quando ela está fértil. Imagina. Também, irmão, olhando daqui não dá para animar mesmo, não. Desculpa, querido, mas... O cara falou pro outro assim: sua mulher está com você por amor ou por interesse? Acho que é por amor, porque ela não tem interesse nenhum. Deve ser amor. Interesse 0. Não dá mais. Tá todo mundo por amor aqui, ó. É o amor. Não, toca não. Pessoal da internet, é ironia, é uma brincadeira, tá? Estamos no hotel. Olha como é que é biologia. A mulher fica fértil uma vez no mês. E aí ela gera um óvulo. Quantos óvulos? Uma vez no mês. Você sabe quantos espermas saem de uma vez? $4 milhões. De uma vez. Não é por mês. É de uma vez. Para um óvulo. Por que Deus fez o cara ejacular 4 milhões? Porque nenhum desses miseráveis para perguntar onde é que fica. Eles vão rodando. Cheguei. Cheguei. Eles vão empurrando, eu cheguei. Aí depois diz que o senhor que nasceu é mais esperto. Aqui. Você chegou lá por um acaso. Presta atenção, Ananias e Safira morreram porque a decisão era séria. E eles não falaram com ninguém. Tem gente que muda de igreja, muda de cidade, muda de emprego, vende, compra e vai. E coisas grandes que envolvem a família. Tipo Malom, Quilion com seus pais, Noemi e Elimeleque.
que saíram de Belém e mudaram para Moabe sem orar, sem consultar. Foram atrás de pão lá em Moabe, porque não havia pão em Belém. Eu prefiro estar na mesa com Deus sem pão, do que comer pão na mesa em que o diabo está. Eu não me assento mais em mesas que Deus já se levantou. O pior fracasso é você fazer sucesso onde Deus não te colocou. Cuidado com as decisões. A quem você procura? Segundo erro deles, fizeram um acordo com o propósito errado. Fizeram um acordo com o propósito errado. Deixa eu te perguntar, acordo é importante, sim ou não? Sim. Nenhum casamento sobrevive sem acordo. É impossível andar de mãos dadas em direção contrária. Acordo vem de acorde. Faz só o dó para mim, só, você anota, só o dó. Faz o mi. Não, o dó, o mi e o fá. Não, o dó, o mi e o sol. De novo, dó, mi, sol. São 3 notas. Dó, mi e sol. Quando você aperta as 3, é um acorde. Então, não é ser igual, mas é as nossas diferenças unidas para compor uma canção. É olhar na mesma direção. Não tem como ser igual, até porque a mulher é um radar, ela vê tudo diferente, de forma diferente. Mas tem que ter acordo. Acordo com relação aos filhos, acordo com relação ao ministério, acordo com relação à igreja. Eu não consigo conceber alguém que congrega numa igreja, o marido numa igreja, a mulher na outra. Não entendo. Gente que tem conta de banco separada, o dinheiro é nosso, a dívida é sua, isso é sua. Eu conheci uma irmã que emprestava dinheiro a juro para o marido. O nível de envolvimento dela com o inferno é grande. E não paga para ver não. Acordar vem de cardia, córdia. Ou concordar com o coração. Alinhar as coisas. Então eles tomaram uma decisão em acordo. Ananias e Safira está melhor que você. Os dois estão em casa sentados discutindo finanças. Tomaram uma decisão juntos. Se uma decisão com o propósito errado matou, imagina quem não decide junto. Tem gente que não tem a senha do outro, não sabe nada do outro, não se esconde o que é verdadeiro. Não, pastor, eu quero privacidade. Essa mulher te vê sentado no vaso tem 10 anos. Que privacidade que você quer? Qual que é o problema dele? O acordo deles está com o propósito errado. Porque tem gente que fala assim, olha pastor, dentro de 4 paredes, tudo é permitido. Porque se o casal entrar num acordo, e se o acordo não estiver dentro do princípio? Mata. Não é porque vocês dois concordaram. O acordo é importantíssimo, mas tem um crivo. Existem princípios. Se eu falar aqui 11 de setembro, o que você fala? O que você lembra? Eu fui numa igreja e a irmã falou, aniversário da minha mãe. Só Deus gosta de crente. 11 de setembro, as torres caíram. Foram entrevistar o pastor Billy Graham, porque todo mundo ficou encabulado com aquilo. E aí os repórteres queriam saber. E tem que ter uma resposta, porque o nosso país é um país evangélico, é um país cristão. Cadê Deus? Ele estava internado com pneumonia. A filha dele desceu o saguão do hospital. E aí perguntaram para ela, onde Deus estava quando as torres caíram? Ela disse, Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava quando nós retiramos o ensino religioso das escolas. Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava quando nós autorizamos o casamento homoafetivo. Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava quando nós autorizamos as drogas no estado tal e tal. Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava e aí ela foi falando, quando ela terminou ela disse, nós expulsamos Deus do país e agora queremos saber cadê Ele? Deus é gentleman, só entra onde é convidado.
Pastor, como é que eu vou saber a vontade de Deus? Qual é o acordo certo? Conselhos e princípios. Terceiro erro deles: fizeram o acordo errado. Terceiro, retiveram parte do preço. Não sei se você já notou que não tem um valor aqui. Pastor, por que não tem um valor? Porque não tem a ver com dinheiro. O valor aqui não é financeiro, é moral. A palavra reter aqui no texto é seríssima. É guardar com você aquilo que não deve estar em casa, não é seu mais. É muito profundo isso, porque a palavra reter aqui, ela é utilizada com o mesmo significado na história de Acã, quando Josué invadiu Jericó. Josué invade Jericó e Deus diz: ninguém pega nada de Jericó, ninguém toca em Jericó, Jericó é anátema, é maldito, não peguem. E um cara chamado Acã pegou 3 itens, e a Bíblia diz que ele guardou debaixo da tenda. E o texto diz assim: e Acã reteve em casa. Tem coisa que você não pode guardar, tem coisa que não deveria estar. E não são só coisas físicas, pode ser emocionais, amargura, rancor, ausência de perdão. Existem contatos que estão no seu celular que você já deveria ter bloqueado, você não pode reter isso aí. Tem coisa que você tem que jogar fora, não dá, não pode reter, é guardar o que não deveria estar. E o problema de Acã ter retido é que a Bíblia diz que morreu ele e sua família. Quer dizer, Acã peca, mas como ele é o sacerdote, morre a família inteira. Adão e Eva pecaram, quem morreu foi Abel. Coré, Datã e Abirão pecaram, a terra abriu e engoliu ele e seus filhos. Eli pecou por omissão, morreu ele e seus filhos. Saul pecou, quem morreu foi Jonatas. Davi pecou, quem morreu foi seu filho. Amã fez uma forca para Mardoqueu, morreu Amã e seus filhos. Porque quando os pais pecam, os filhos morrem. Não estou falando de morte física, não. Eu estou falando que aquilo que você faz no seu quarto reflete na vida dos seus filhos. As decisões financeiras que você toma. Gente, decisão de pai e mãe é decreto para os filhos. Estão sobre nossa responsabilidade. Há uma autoridade espiritual sobre nós. Nossas decisões definem os destinos deles. Quarto erro: Satanás tinha acesso ao coração de Ananias. Não parece estranho? Na época que todo mundo era cheio do Espírito Santo, tem um cara com o coração cheio de Satanás. Mas ele está tentando ter acesso ao nosso coração desde o Éden. Se tem uma coisa que o diabo tem vontade, é de acessar o nosso coração. Ele conseguiu através de Eva. Quando ele conseguiu acessar, aqui, ele conseguiu acessar o coração do sacerdote. Lá no Éden, ele conseguiu acessar o coração de Eva. Deus desceu e disse: Eva, o que você fez? Ela disse: não fui eu. Não, Deus desceu e perguntou para Adão primeiro: o que você fez? Não foi eu, não. Foi a mulher que o Senhor me deu. Aliás, eu não pedi mulher. Eu estava dormindo. Quando eu acordei, o Senhor trouxe ela pelada. Não tem como falar não. Eu nunca vi. De repente vem aquele troço lindo, maravilhoso, Miss Eden, gostosa, aquele trenzão assim, toda bonita. Eu falei: não dei conta. Agora eu já estou com ela. E a culpa foi o Senhor que me deu ela. Deus vai em Eva e diz: o que você fez? Fui eu, não. Foi a serpente. O que Deus perguntou para a serpente? Nada. Não seria estranho Deus olhar para a serpente e dizer assim: enganadora? Por que você enganou? O que Deus não aceitou foi Adão e Eva tomarem uma atitude inerente ao caráter da serpente. Porque uma atitude inerente ao caráter da serpente abre a porta para a serpente. Daí a diferença entre obras, carne e fruto do Espírito. O fruto do Espírito são atributos comunicáveis de Deus para nós, é gerado em nós através do Espírito. Quando o fruto do Espírito é gerado em mim, eu me pareço com o Pai, com a essência dele. Mas todas as vezes que eu tenho uma atitude inerente ao caráter da serpente, aí Deus olha para Adão e diz: você vai comer do suor do teu rosto, mulher, vou multiplicar as tuas dores. Mas aí Deus fala algo que para mim é muito forte. Deus disse: Adão, tu és pó. Tu és o quê?
Adão, tu és? Adão, tu és? Serpente, a partir de hoje, você vai comer pó. O diabo se alimenta da nossa carnalidade. Isso é sério, gente. Eu não posso abrir no meu casamento uma brecha para o inferno. Quando eu abro uma janela pornográfica lá no meu quarto ou na minha casa, aquela lambança, aquela animalização do sexo. Gente, grave isso. Não há neutralidade no sexo. Não há neutralidade na pornografia. Quando eu abro essa janela, primeiro que é uma utopia, tem uma mulher lá gemendo 15 minutos, e a sua no máximo, só para te agradar. E isso se não tiver filho adolescente em casa. Porque se tiver, eles não dormem. Os pequenininhos acordam na hora que não devem. E os grandes não dormem. 1h da manhã estão andando, parecendo um zumbi na casa. E a gente está lá. Dá para explodir a veia da cabeça. E às vezes só tem um banheiro, depois sai igual bandido de madrugada para achar o banheiro. Satanás tinha acesso ao coração de Ananias. Olhe para cá, para eu terminar. Gente, eu vou terminar agora. É muita falsidade num lugar só. Redobre a sua atenção aqui, mais uma coisa. Qual o erro deles? Mentiram para o Espírito Santo. Diga comigo, mentiram. Barnabé vendeu e entregou tudo. A Bíblia chama ele de Genê. Todo mundo que vendia e entregava era considerado generoso e cheio do... O que os dois pensaram? Tanto faz o que a gente entregar. O importante é que os casais da igreja olhem para nós e vejam e percebam que nós somos generosos e cheios do... Eles querem comprar a reputação. Só que quem compra a reputação vende o caráter. Para que fingir ser o que você não é? Quem compra a reputação vende o caráter. Gente, um dia eu fui jantar na casa de um casal, o banheiro estava tão limpo que eu falei, traz o prato, eu vou comer aqui. Gente, que banheiro. Nossa, que banheiro limpo. E o homem educado. Pensa num homem educado. Eu não conhecia ele ainda, eu estava na sala e daqui eu estou vendo ele lá na cozinha, servindo a esposa, educado assim, e aquela atenção e tal. E ele não era só educado, ele era lindo. Gente, daqui, todo Nicolas Cagezinho, que eu falei, meu Deus do céu, que homem gostoso, lindo, maravilhoso. Quase que eu fui lá dar um abraço nele, um homem maravilhoso, um homem lindo. E ele educado, e eu falei, esse trem vai dar problema. Não pode ter um homem bonito e educado e inteligente, alguma coisa está errada. Eu falei, ele deve ter uma vozinha assim. Aí vem desfilando aquele negócio. Todo lindo. Chegou na sala, ele disse, a paz do Senhor. Me deu uma raiva. Eu não falei, mas eu pensei, você não deveria existir. Você é uma referência horrível. O cara é bonito, inteligente, educado. Não, mas... Falei, gente do céu. Falei, vai dar ruim. Entrei no carro. Minha mulher entrou, fechou a porta e falou, tá vendo? Falei, eu queria ver agora que eu não tô lá, né? Que eu saí. Um mês depois, esse casal estava no meu gabinete. Processo de separação. Porque se tem uma coisa fácil é guardar reputação. Fingir ser quem a gente não é. Só que a gente não está mentindo para as pessoas. Pedro disse, vocês estão tentando mentir para Deus. Casais que dormem debaixo do mesmo teto em quarto separado, esse casamento não é de verdade, é de mentira. E o pai da mentira não é Deus. Mentiram. 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 E por último,
Safira perdeu a maior oportunidade da vida dela. Olha isso. Ananias deixou Satanás ter acesso ao coração. E a Safira perdeu uma grande oportunidade, a maior oportunidade. Porque o marido dela já tinha morrido. A Bíblia diz que ela chegou na igreja 3 horas depois. É uma escova depressiva, demorada. 3 horas depois, devia estar passando maquiagem. 3 horas depois ela chegou na igreja. Demorou demais. Quando ela chegou, Pedro disse: filha, conte-me a verdade. Era hora de dizer: meu casamento não está bem, a gente vive de aparências, pastor, não está legal, pastor Pedro, ore por nós, a coisa lá em casa. Não, ela mentiu também. Gente, é o tempo da graça, era a oportunidade, talvez, dela ressuscitar a família. Não. E uma frase triste no texto que diz assim: Safira não sabia o que havia acontecido com seu marido. Essa é a pior fase na vida de um casamento, quando a gente não sabe nada do outro. O marido dela estava morto, ela não sabia. Quando vocês terminam de namorar, a sua mulher se sente amada ou usada? Você não sabe, que nunca teve coragem de perguntar. Tem maridos sendo cercados, tem maridos sendo completamente tentados. O cara está quase caindo, ele tenta dar um toque na esposa, mas ela não percebe. Casamento não acaba do dia para a noite. Casamento é uma construção, divórcio também é uma construção. Casamento é construir pontes, divórcio é construir um muro. Não é da noite para o dia. Um casamento que chega ao divórcio, ele não acabou hoje, ele acabou há 1 ano. Tem que ter cumplicidade. Precisa sentar os dois, olho no olho, e saber como é que está a alma do outro. Os dois estavam nus e não se envergonhavam. O que você vai fazer hoje? Ao sair daqui, vai para o quarto, vai conversar. O que vocês vão fazer para esse casamento não acabar? Não morrer? O que muda a sua vida não é o que você sabe, é o que você coloca em prática. Não é difícil pregar. Eu posso ser um poeta aqui e um coveiro em casa. Não é difícil ser um pastor, ser um líder, ler Bíblia. Não é difícil guardar a reputação. O difícil é conviver dia a dia, provando a minha fé cristã no trato diário, todos os dias. Uma menina de mais ou menos 11 anos. Um dia ela chegou na porta de uma farmácia de maneira desesperada. Era meia-noite e a farmácia estava fechada. Ela bateu na porta da farmácia com muito desespero e gritava socorro. Era a única farmácia naquele vilarejo e o farmacêutico morava em cima. O farmacêutico foi até a sacada, viu o desespero da garota, desceu a escada e disse: o que foi? A minha mãe está passando mal. A minha mãe está quase morrendo, ela está no chão dando convulsão, ela toma esse remédio. O remédio acabou, meu pai está viajando, a gente não tem dinheiro, pelo amor de Deus, socorre. Ele abriu a porta da farmácia pela metade, nem a luz ele acendeu, porque ele sabe onde está tudo. Pegou o remédio, entregou para ela. Ela desceu a rua desesperadamente. Quando ela fez uma curva, ele fechou a farmácia, voltou e deitou e disse para a esposa: eu não aguento mais isso. Se é a única farmácia aqui, essa perturbação, uma hora dessa, quase mata a gente do coração, compra, não paga. Eu tô cansado dessa comunidade. A mulher disse: calma, a nossa concessão saiu, foi para cá, a gente depende deles, eles de nós. E aí os dois estão conversando, de repente, o marido se cala. Daí a pouco ele levanta abruptamente, levanta de uma vez na cama. A mulher segura no braço dele e diz: o que foi? Ele disse: entreguei o remédio errado. Eu repus hoje, aí troquei de lugar, e eu estou tão acostumado que ela não pode tomar esse remédio. Se ela tomar esse remédio, ela morre. Se ela morrer, acabou, eu vou perder a concessão da farmácia, eu vou ter que sair daqui. E aí ele desesperou. Ele levantou e ajoelhou-se e disse: Deus, a única certeza que eu tenho é que o Senhor não existe. Passei a minha vida como um ateu, eu nunca orei, nem sei se é assim que ora, mas eu estou orando, porque vai que o Senhor existe.
se o Senhor existe, me dá uma segunda oportunidade. Ele estava orando, a porta de aço bateu. Blá, 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 blá. Ele desceu desesperado. Será que aconteceu? Será que aconteceu? Quando ele chegou, a menina estava tremendo e chorando, dizendo: moço, me perdoa. Moço, me perdoa. Tá, filho, eu te perdoo, mas me conta o que aconteceu. Moço, eu estava tão desesperado por causa da minha mamãe, que eu corri tanto, que quando eu estava chegando na porta de casa, eu tropecei e caí, e quebrou o vidro do remédio. O senhor pode me dar outro? Ele ajoelhou no meio da rua e disse: Deus existe. E Ele é o Deus da segunda oportunidade, da terceira oportunidade, da quarta oportunidade, da quinta oportunidade. Esta noite é uma noite de oportunidade. Deus está dizendo: o seu casamento não vai morrer. Seus filhos não nasceram para o inferno, nasceram para ter o nome escrito no livro da vida. Você não gerou escravos, você gerou promessas. Essas finanças não vão te matar. Esse casamento não vai acabar. Deus está mudando a sua história essa noite em nome de Jesus. Se você crê nisso, coloque-se em pé. Eu quero orar por você. Abraça aí o seu cônjuge. Ah, pastor, a gente está brigado. Finge, já está aqui mesmo. Diminui as luzes aí um pouquinho para mim, por favor. Só aí da... Vocês estão olhando para um homem que em 2018 ficou 10 meses lutando contra uma depressão. Quem me sustentou foi Deus e a minha esposa. Mas no início do nosso casamento, ela pediu o divórcio. E eu por 2 anos lutei por ela, sem sexo, sem acordo, sem carinho, sem reciprocidade. São batalhas que todos nós as temos. Mas a gente não pode desistir. Se Deus nos dá outra oportunidade, que a gente também dê essa oportunidade à pessoa que nós amamos. Eu queria que agora você orasse pelo seu cônjuge. Peça a Deus para fortalecer vocês esse final de semana. Comece a orar pelo seu cônjuge agora. Meu querido irmão e irmã, como vimos nessa bela mensagem, o seu casamento não nasceu para acabar, mas para cumprir um propósito em Deus. Se essa palavra falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal Pregações Poderosas e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir. Juntos, vamos espalhar a mensagem de esperança e fé que pode transformar famílias e casamentos para a glória de Deus